Noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre o livro. Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre o livro Curtiço. Eu espero que vocês aproveitem muito essa aula, tá? Tenham uma ótima aula. Beijos. Boa noite, pessoal! Segundou com a Super Profitame. Como é que vocês estão, meus amores? Todos me ouvindo perfeitamente, tá tudo bem? Áudio bom? Preparadíssimos e preparadíssimos para essa nossa quarta aula. Quero ver todo mundo aqui comigo, hein? Eu também estava com saudade de vocês. Nem parece que sexta-feira a gente estava juntos, né? Mas vamos que vamos, gente. Olha só. Vou começar a aula comentando aqui sobre esse mapa mental que eu fiz aqui para vocês, para a gente desvendar um pouquinho dos personagens, para a gente comentar um pouquinho sobre o livro, para a gente falar coisas interessantes, para vocês jogarem ideias. Acho que é essencial a gente falar desses personagens. Depois eu vou gravar um vídeo, inclusive, provavelmente essa semana ainda, para a gente fazer um apanhado geral sobre esses personagens. E aqui é uma forma de mostrar para vocês como a gente pode usar a inteligência artificial ao nosso favor. Né? O que eu fiz? Eu vi a Sarinha comentando aí que ela curtiu os personagens, bonitinhos desenhos, né? Imaginou e que leria super um anime, né, com eles. Então, é isso. Esse momento foi o seguinte, eu pedi para a IA, eu fui colocando, né, algumas características que eu considero importantes dos personagens, e aí fui dizendo para ela assim, o personagem tal você faz desse jeito, o personagem tal você faz do outro jeito. E ficou essa lindeza aqui desse desenho. Eu quero até imprimir para mim, para colocar no meu livro. Né? Então, assim, é com base na perspectiva que às vezes a gente olha, com base na perspectiva que às vezes a gente imagina como pode ser o personagem, e transformei isso em mapa mental. Eu coloquei uma sequência, eu falei com a IA o seguinte, falei, deixa eu fechar essa janela aqui, cadê o barulho? Calma aí. Barulho lá de fora. Eu pedi para a IA fazer nessa ordem, porque eu fui selecionando, vou disponibilizar tudo no grupo, tá, Pedro? Fica tranquilo. Mapa, o slide da aula de hoje, o gabarito das questões, que a gente vai ter questões para resolver, como sempre. E também, como sempre, para quem está chegando aqui agora, eu costumo seguir, né, o edital da UERJ. Então, eu estou fazendo a ordem do edital, segundo, né, os conteúdos de linguagem. Então, a gente vai começar a nossa aula por esse mapa, porque eu tive algumas ideias na minha cabeça, que vocês sabem que é uma confusão, minha cabeça, né? Então, eu falei, vou começar por essa aula, por esse mapa, e depois eu vou seguir para o edital da prova, falando especificamente do conteúdo do edital, que eu separei para a aula 4, tá? E ao final da aula, como sempre, vocês vão receber todo o material e, né, o gabarito também, para a gente poder treinar durante a semana em casa. Esse é o processo correto, né? A gente assistir a aula, depois revisar o material, aprofundar sempre que possível e tirar as dúvidas aqui no chat, que eu quero que vocês participem como vocês sempre fazem, tá? Então, eu vou mandar tudo bonitinho para vocês. Fica tranquilo. O que você pode fazer agora é pegar o caderninho, né? E coisas que não estão no slide, que eu sempre acabo comentando com vocês aqui ao longo da aula, vocês vão anotando. Que eu falo assim, gente, isso aqui é importante. Anota. E aí você vai lá e anota. Então, isso é muito interessante da gente fazer, porque isso é o trabalho do estudante, né? O estudante, ele vai para a aula, ele vai ouvir o que o professor tem a dizer, porque o professor, ele segue tópicos. Mas o glamour, né? O recheio, a cereja do bolo é a aula, porque nem tudo que eu falo está no slide. Então, o seu trabalho como estudante é anotar o que eu falo e que não está no slide, né? Porque o slide você vai receber. Mas o que eu falo e que não está no slide, é importante você ter isso aí em mãos, tá bom? Então, como é que eu cheguei a esse mapinha aí, tá? Vamos começar pelo óbvio. O Curtiço,
É um romance, né? Um romance em formato narrativo, né? Aquele famoso penta que a gente aprende lá no 6º ano, né? Eu falo penta, mas você também pode falar pente, né? P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo, A de ação, se você decorar como penta, ou se você decorar como pente de cabelo, o E é de enredo. Então, essa é a estrutura básica com os 5 elementos obrigatórios da narrativa. Lembram disso? Eu sempre falo do penta. Toda vez que a UERJ seleciona romance, né, e texto narrativo longo, que é a estrutura, a gente fala do elemento da narrativa, que foi uma das primeiras aulas que eu dei sobre esse livro. Mas, se vocês observarem esse mapa, ele tem ali de 1 a 10, tá? Não necessariamente vocês podem alterar essa ordem, tá? Mas não necessariamente estão nesse mapa somente os personagens mais importantes. Temos outros personagens que não estão aí, mas que também são importantes. É interessante confirmar para vocês e evidenciar nesse momento que o Cortiço é uma história muito longa. E por ser muito longa, tem muitos personagens. E aí não dá para falar de todo mundo. Então eu falei assim, cara, eu vou botar aqui numa ordem aqueles que eu gosto mais. Eu vou falar os meus preferidos, assim, aqueles queridinhos que a gente acaba se identificando quando a gente faz qualquer leitura. Vocês têm personagens favoritos, assim, tipo, aquele quase que personagem de estimação? Aquele que você olha e fala assim, eu gosto tanto desse personagem. Eu tenho o meu, tá? Eu tenho vários, mas assim, vou destacar os 2 que eu mais gosto, tá? Em primeiro lugar, eu gosto muito, 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 muito mesmo da Bertoleza. Mas eu gosto muito, 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 muito também da Pombinha. Para mim, ela é personagem assim que eu acho que ela é a mais maravilhosa de todas. Não que a Rita Baiana não seja, tá? A Rita Baiana também é. Mas eu acho a Rita Baiana muito estereotipada, muito estigmatizada. E aí eu tenho minhas ressalvas com a Rita Baiana e com a representação da Rita Baiana. Mas ela é maravilhosa, tá? Mas a Pombinha, eu gosto muito da Pombinha. Para mim, ela é a personagem mais marcante da história. Junto com a Bertoleza, elas ocupam assim meu top 1. E eu fico muito na dúvida das duas. Qual que eu gosto mais? Eu acho que eu gosto das duas no mesmo nível. E vocês? Qual o personagem que vocês mais se identificaram, tá? Coloquem aqui no chat. Sara, meu amor, tu odeia todo mundo? Como assim, mulher? Primeiro lugar, tá? Vamos começar por partes. Primeiro lugar, já falei, né? É uma narrativa longa? Sim. Tem muitos personagens? Sim. Mas, em contrapartida, antes de começar a falar de qualquer personagem, tá? Eu preciso lembrar vocês que a gente tem que se localizar no tempo e no espaço. Nós estamos falando de um tempo não muito remoto, mas remoto. Nós estamos falando do século XIX, e mais especificamente do final do século XIX. Então, eu não posso pensar com a minha cabeça de 2026. Né? Isso em história tem um nome, é anacronismo. Né? Você não pode julgar um personagem com a sua cabeça de 2026, século XXI, sendo que eles foram escritos no século XIX. Tem muita coisa que a gente acha errado? Claro que sim. Principalmente naquilo que se refere às teorias científicas, né? O determinismo, sobretudo, que é o mais importante nesse momento. A gente não pode julgar a personagem Rita Baiana, por exemplo, e dizer que ela é uma mulher dada, ou que ela é uma mulher meio que não liga para nada, porque ela é uma mulher da época dela. Eu não posso julgar, sobretudo, é claro, eu posso julgar na medida da proporção, mas eu não posso julgar, por exemplo, certas atitudes do Jerônimo e até mesmo do João Romão, porque eles são homens do século XIX, e no século XIX, aquela postura, por exemplo, de vender pessoas era absolutamente normal, porque nós estamos falando de uma época onde havia escravidão. Então, por mais que hoje, 2026, a gente tenha plena consciência de que foi tudo errado, né?
naquela época, na época em que o livro foi escrito, a escravidão era legalizada. Então, as pessoas que viveram aquela época achavam normal escravizar pessoas, né? Então, a gente tem que pensar, assim, com a nossa cabeça do século XIX, fazendo as devidas ressalvas, tá? E lembrando que o Aloysio de Azevedo, ele fazia críticas, primeiro porque ele era um homem intelectual, ele foi um homem que teve acesso à educação, ele teve uma mãe que foi incentivadora dele na questão literária. Então, por esse motivo, ele foi tão ousado, sabe? Se a gente for parar para pesquisar um pouquinho da história dele, a gente vai chegar a essa conclusão de que o Aloysio de Azevedo foi um homem extremamente ousado, né? Ao ponto de falar, por exemplo, de questões até homoafetivas, questões sexuais, de forma muito clara, por exemplo, com a relação de iniciação sexual da Pombinha e da Leone, e sem medo de julgamentos, porque, assim, por mais que ele estivesse fazendo ali uma espécie de experimento social, que foi o Cortiço, vamos combinar? Tem que ter culhão, né? Tem que ter bala na agulha, falando aí o ditado popular, para poder sustentar uma narrativa em pleno século XIX, com tantas questões polêmicas, né? E eu não estou falando só de século XIX, porque para algumas pessoas, até o dia de hoje, o que aconteceu no Cortiço foi polêmico. Então, a gente vai pensar sempre por esse viés. E isso, gente, é para a hora da prova. Eu não quero que você vá para essa prova pensando com cabeça de 2026, porque vai dar ruim para você, tá? Então, vamos para século XIX, para a gente pensar com a cabeça do século XIX e com as expectativas que vão ser cortadas ali em relação à construção da narrativa por Aloysio de Azevedo. Então, o primeiro cara que a gente vai falar é o João Romão, tá? Eu vou falar um pouco rápido essa parte para a gente entrar no material ali da nossa aula 4, que tem a ver com o edital da prova, mas eu preferi, para quem está chegando agora, falar um pouquinho dos personagens, porque eu acho que é importante a gente sempre voltar para as características, as ideias dos personagens, até porque eu não tinha feito isso antes, eu fiz isso de uma forma muito superficial na aula 1, mas eu preciso trabalhar um pouquinho mais essa ideia dos personagens, porque eu acho que isso vai levar vocês a uma leitura um pouco mais afinca ali da obra, tá? Então, eu preciso que vocês tenham essa visão para vocês poderem solucionar qualquer trecho da narrativa, e seja de qualquer personagem que tiver selecionado ali na questão. Uma coisa que eu queria comentar com vocês também, e que eu tinha falado basicamente, não sei se foi na aula 2 ou na aula 3, mas o que me chama a atenção é que eu não consigo identificar, por mais que a narrativa ela centralize muito tempo. Eu não sei se vocês também perceberam isso, tá? Mas se vocês perceberam, comentem, por favor, que eu vou falar agora aqui no chat. Eu tinha comentado em alguma aula que eu não acho que essa obra tenha, de fato, um personagem principal, né? Ela tem vários personagens principais, porque são várias narrativas importantes sendo narradas ao mesmo tempo. Talvez por isso eu tenha tido muita dificuldade de fazer uma seleção um pouco mais restrita. Tanto é que são 10 personagens que estão no nosso mapa, porque eu consigo ver prioridade do Aloysio em todas as narrativas que são comentadas de todos os personagens. É como se o Aloysio, em cada pedacinho da história, em cada capítulo ali, ele separasse uma importância, sabe, da escrita para aquele personagem. E, como eu tenho falado em todas as aulas, para mim, o próprio Cortiço é um personagem, por isso que ele está no top 3, tá? Ele é um personagem, é como se fosse uma pessoa. Na aula passada, inclusive, eu falei sobre figuras de linguagem. Quem não assistiu, assiste. E aí eu comentei sobre a personificação, tá? Que, para mim, é uma figura de linguagem totalmente essencial. Eu fiquei até de falar com a Hanna, com a Lara, eu não me lembro quem foi, mas a gente ia fazer um post sobre isso,
Fizemos, meninas. Foi a Hanna, foi a Lara que eu comentei, eu não me lembro. Não foi comigo, não. De repente foi com a Lara. Será? Depois você me ajuda a desvendar isso? Vocês lembram? A senhora me mandou uma mensagem, a gente resolve. Isso. Eu pedi para fazer um post e a gente vai publicar no YouTube, no Instagram do Pré-UERJ Maricá, né? E que eu acho que a gente tem que fazer um post sobre as figuras de linguagem, porque a galera gosta muito de estudar semântica, né? E a gente vai fazer eu fiz um top lá, 5, acho, top 5 de figuras de linguagem que eu considero muito importante. E a personificação estava em uma dessas figuras de linguagem que a gente queria fazer um post. Depois joga lá no grupo do Pré-UERJ da direção, Lara, Hanna, para eu ver com quem eu falei, por favor. Pode deixar, eu vou jogar. Tá. Que aí a gente descobre isso e vamos fazer esse post, porque eu estou sentindo muito, assim, que é uma situação muito importante a gente falar sobre isso. Então, vamos lá, João Romão, né? O João Romão, ele abre a narrativa. Então, por isso que acabei colocando ele ali em primeiro lugar, não porque ele é maravilhoso, importante, até porque eu nem considero ele uma pessoa importante. Aliás, eu tenho muito ranço do João Romão. E acho que é claro isso para vocês também. Ele é um cara que ele é um imigrante português, né? Ele é ambicioso, notoriamente, e ele enriquece explorando a Bertoleza. E aí, ele vai construir o cortiço, que é esse elemento central, através de exploração. Então, quando a gente pensar no João Romão, imediatamente tem que vir na nossa cabecinha, né? A palavra exploração. Eu quero que vocês botem no caderno de vocês o nome do personagem e uma palavra-chave para o personagem, para ficar claro na hora e você botar ali na tua cabecinha. Pensou em João Romão? Pensou em exploração. Até rimou. Pensou em João Romão? Pensou em exploração. Tá? Então, esse cara, ele é um cara que você não pode confiar, em hipótese alguma, porque ele, para vocês terem uma ideia, quem já chegou ao final da narrativa, vai verificar, por exemplo, que enquanto nós estamos vendo o triste fim, quase que é o triste fim de Policarpo Quaresma, né? Quando a gente está vendo o triste fim de Bertoleza, esse homem, ele está rindo, ele está sendo homenageado, ele está sendo o quê? Recebendo louros por esse tempo todo que ele passou explorando a coitada da Bertoleza. Então, não só o João Romão, mas outras pessoas nos dias atuais permanecem sendo João Romão, que são as elites. Ele representa, aí você coloca no seu caderno, que isso não está no mapa, o João Romão, ele representa as elites que enriquecem explorando os outros. Então, ele vai construir as primeiras casinhas do cortiço através de exploração dessas pessoas. Na narrativa conta, né, que ele vai explorar tanto que até o próprio dinheiro que ele tem ali para fazer a pensão acontecer, as pessoas estão presas, as pessoas compram dele, pagam para ele. Então, esse dinheiro ele está circulando, né? E é basicamente o que acontece nos dias atuais. O que o explorador, o que o cara, né, que é um empregador, como é que ele enriquece? Ele enriquece explorando pessoas. Então, ele vai alcançar um nível social alto através de exploração. Então, a palavra, para mim, que define o João Romão, e você pode colocar no seu caderno, é explorador. Ele explora de forma suja, muito suja, a força de trabalho alheia. Isso está no capítulo 1. Logo no primeiro momento, você vai ter acesso a várias situações onde esse cortiço, ele é como se fosse uma alavanca, assim, sabe? Que vai girando uma engrenagem que é girada pelo João Romão. Ele produz, ele vende, ele compra, ele recebe. Então, ele é o cara que vai representar a exploração dessa mão de obra. Então, ele está ali o tempo inteiro ganhando em cima do sofrimento, da dor alheia. E assim como o João Romão, na época, hoje nós temos outras pessoas, né, que enriquecem às custas do trabalho dos outros, né, e do trabalho de exploração dos outros. Para quem não leu totalmente ainda, né, no primeiro momento já do livro, a gente tem acesso
há uma forma de exploração absurda que ele faz, que é pegar o dinheirinho lá da trabalhadora, da Bertoleza, e aí vale fazer um parêntese, tá? Que alguns donos de pessoas, que é uma coisa absurda de falar, né? Eles permitiam que seus escravizados pudessem, por exemplo, trabalhar. E aí a gente já entra na personagem 2, que é a Bertoleza. A Bertoleza, embora ela fosse uma pessoa escravizada, na narrativa a gente tem acesso que ela também fazia trabalho, né? Ela também trabalhava. E ela ganhava por esse trabalho, só que ela só podia trabalhar uma vez que ela pegasse parte daquele lucro do trabalho dela e devolvesse para o seu senhor. Então, o que acontece? A bichinha, coitada, já era escravizada. E aí, quando ela trabalhava para ganhar na feira, na quitanda, fazer os seus serviços, lavadeiras, não sei o quê, ela tinha que pegar parte daquele trabalho, como se fosse um trabalho comum hoje, e ela devolvia para esse senhor. Então, é por isso que o João Romão ele acaba ganhando muito, porque além de explorar o trabalho de forma gratuita dentro de casa como uma pessoa escravizada, ele explorava ela enquanto o próprio trabalho que ela tinha. Então, exatamente, Gabriel, escravo de ganho. Né? Então, quem estudou um pouquinho de história sabe que existia uma diferença, é como se fosse uma categorização do tipo de escravizado que existia à época. Então, a Bertoleza, que é a nossa personagem 2 aí do nosso mapinha mental, que ela vai ser? Né? Ela vai ser uma mulher escravizada de ganho, porque é uma escravizada de ganho. Ela vai representar também uma... Eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que isso é uma palavra muito forte. Até porque ela não tinha conhecimento disso, né? Mas hoje a gente tem. Ela era como se fosse uma pessoa... A alienação dela era muito pela sensibilidade, pela falta de... como é que eu posso dizer? Uma falta de maldade, né, com o outro. Ela confia no João Romão, ela olha para o João Romão com o olhar de uma pessoa que não malda o sentimento do outro. Né? Então, ela confia no João Romão e ela é explorada por isso. Por isso que a Bertoleza, eu gosto de dizer que ela é a exploração, talvez por falta de conhecimento e por falta de maldade também, né? Porque tem uma questão que não é só ideológica, não é só social, é ideológica. E aí, se a gente for fazer um paralelo com os dias contemporâneos, a gente vai pensar em pessoas como a Bertoleza representam, por exemplo, pessoas que estão em comunidades, que não têm acesso a estudo, que acreditam, por exemplo, já que a gente está falando de UERJ, né? E é bom a gente pensar também na nossa redação, que é na sala de sexta, e aí eu gosto de pensar no político, né? Na questão política, em pessoas que vão acreditar como as cajazeiras, por exemplo, acreditavam ali no Odorico Paraguaçu. Né? São pessoas que não têm aquela maldade, ela acha que ele é bom, ela tem um fascínio. Né? Então, se a gente for pensar na Bertoleza, a gente vai pensar em pessoas que têm fascínio pelo outro. Então, a Bertoleza tinha esse fascínio pelo João Romão, ela acreditava nele, porque ele representava essa pessoa de falta de escrúpulo. Né? E aí, nesse sentido, deixa eu ver o que vocês botaram aqui. Alienação, falta de conhecimento, vocês concordaram, né? A Sara colocou, ela foi criada também no ambiente escravocrata, então ser explorada era normal. Perfeito, Sarinha. E essas questões são importantes a gente analisar, porque isso faz todo sentido, né? E nesse sentido também, João Romão e Bertoleza, embora eles representem dois polos opostos, né? A gente tem uma relação amigável. Só que não é amigável no sentido de ser amigo de alguém. É uma sensação, porque ela vivia de forma amigada com João Romão, significa dizer que ela tinha relações sexuais, ela era mulher do João Romão, então, além de servi-lo de forma escravizada, de forma com escravizado de ganho, ela também entendia o João Romão
como uma forma dela ser um pouco superior, né? Ela era como se fosse uma escada, né? Uma ponte. Olha, eu sou escravizada, mas ele é um homem branco, ele é um imigrante, ele é português, ele é europeu, então ele está acima de mim. Se ele está me pegando, né? Tendo uma relação comigo, sexual, uma relação aqui, eu mudei de patamar. Né? A gente até brinca dizendo que era o pobre gourmet, né? Que subia ali um pouco de status, já se achava classe média. Mas existe uma diferença entre ser pobre gourmet e ser o classe média. Né? Então, é basicamente isso. Ela buscava, no João Romão, a figura de uma superioridade. E por ela buscar e ele trazer essa falsa sensação de que ela era importante, ela não ligava de ser explorada. Então, ela tinha uma relação de exploração, de submissão, e uma relação de alienação também. E aí, se vocês quiserem fazer um paralelo, pensem em pessoas que hoje representam Bertolezas na vida, né? Que são pessoas que acham que, estando ao lado de certas elites, vivenciando o que certas elites vivenciam, são também parte da elite. E não são, tá? Então, tem que pensar nessa ideia aí. Deixa eu ver o que vocês botaram no chat. A Sara concordou com o que eu falei. Ele é branco, português, então quando ele falou, vou ajudar ela, ela só foi. Exatamente, é o que eu acabei de falar. Não teve nenhum tipo de vínculo pré-estabelecido. É isso aí. Perfeito. Então, anotaram essa relação? Né? Existe uma relação de tentativa por parte da Bertoleza de pertencer a um lugar que ela nunca vai pertencer, e isso também envolve questão racial, tá? Porque nós estamos falando de uma época onde a escravidão e a cor da pele definia quem você representava numa sociedade, e nós estamos falando de uma relação de total alienação por parte dela, mas por parte do João Romão, ele tinha noção de tudo, tá? Então, ele era um cara que era ruim mesmo. É por isso que o ranço do João Romão tá liberado, tá bom, gente? Podem ter ranço do João Romão, porque ele não era flor que se cheirasse. Terceiro personagem aí do nosso mapa, o Curtiço. Eu sempre vou bater na tecla, tá? E eu quero que vocês nunca se esqueçam disso, tá? Muitos professores que vocês virem aí na internet, na vida, na escola, vão falar a mesma coisa, porque estudar o Curtiço enquanto pessoa não é algo novo, tá? Isso aí, ó, desde que eu me entendo por gente, tá? Eu, na época da escola, que eu já contei isso para vocês, quando eu tinha 16 anos, estava no segundo ano do ensino médio, minha professora de literatura me fez assistir o filme lá dos anos 70, com aquela imagem horrorosa, dentro da escola. E a minha cara foi no chão, porque eu fiquei super envergonhada, né? Menina nova, da igreja, 16 anos, não sabia nem o que era sexo direito, né? E ouvir e ver certas cenas foi perturbador para minha mente, que até hoje, eu com quase 40 anos, eu tenho a sensação de envergonha absoluta da minha professora, dos meus professores. Tinha 2 professores assistindo no auditório da minha escola, e eu estava na primeira fileira, porque eu sempre fui aquela aluna que sentava do lado do professor, prestava atenção na aula, né? Eu gostava, amo literatura, sempre gostei. Mas, gente, a minha cara foi no chão e eu não conseguia olhar para o filme. E aí os meus professores, coitados, sempre falaram: ah, porque o Curtiço é esse lugar, né, onde as pessoas se transformam da pior forma possível, então vocês vão assistir esse filme. E eu me lembro como se fosse hoje a minha vergonha quando começava as cenas de sexo. Menino do céu, se eu pudesse correr do auditório, eu corria. Né? Foi terrível. Experiência marcante que até hoje, olha, quantos anos, mais de 20 anos, e eu ainda tenho essa sensação de desespero desse filme. Vocês assistiram o filme? Vocês ficaram envergonhados também? Ou foi só a Tami lá de 2006, né, 2005? Que misericórdia, gente, como eu fiquei envergonhada. Mas vamos lá. O Curtiço, gente, é uma pessoa, tá? Para mim, por isso que eu coloquei ele como personagem. Porque o Curtiço, ele vai surgir como uma espécie de grande empreendimento,
tá? É quase que um Baco Empreendimentos, construções, algo muito elaborado, e que nasce do sonho do João Romão, né? Então, ele vai crescer e vai abrigar muitos moradores por conta de uma influência histórica que a gente sabe, né? A chegada da família real portuguesa, chegou ao Brasil, vamos limpar o Rio de Janeiro, que está uma sujeira, uma zona, a gente não pode receber a família real aqui no Brasil, no país colonizado, com essa zona. Então, a gente expulsa a galera da Avenida Rio Branco, das principais avenidas e centros do Rio de Janeiro, vamos fazer uma limpeza nessa cidade, e começa a ter muito cortiço, né, que são essas construções totalmente insalubres. No desenho ficou até bonito, né, gente? Ficou até bonito o cortiço. O chat botou bem, bem bonitinho, que eu falei para fazer mais ou menos, ele fez bem bonito o cortiço. Mas era feio pra caramba. Inclusive, se vocês botarem no Google aí, ver fotos do... Coloca no Google aí, cabeça de porco. Era o pior cortiço que tinha, era um dos maiores, era uma coisa horrorosa, tinha rato para tudo quanto era lado, um cheiro horroroso, que ninguém suportava, não tinha saneamento básico, descarga, vaso, a merda era tudo boiando na frente das portas das pessoas, então era uma coisa, assim, tenebrosa, não era bonitinho igual tá na foto, não. E por ser esse lugar horroroso, e que abriga muita gente, e nem todo mundo usava Rexona Clinical, né, porque não tinha, imagina o cheiro era um horror, era uma coisa tenebrosa. Então, gente, alguém ficar bem num lugar podre, num lugar fedido? Não tem como. Ser uma... Igual hoje, gente, eu peguei um ônibus hoje, estava chovendo, frio, né? Fui para o centro de Maricá. Jesus amado, o que, que as pessoas têm contra o desodorante? Bora usar um Rexona Clinical, gente, que não custa, um cheiro horroroso. Então, assim, socorro Jesus Cristo, eu estava passando mal, o ônibus fechado, um cheiro, misericórdia, parece que uma semana que as pessoas não tomam banho. E eu que acordo 5 horas da manhã e tomo ainda banho quase gelado. Não dá. Passa meu perfumezinho, gente, gasta uma Natura, um Boticário, né? Não custa. Muito fedor. E as pessoas eram assim, né? Então, esse lugar que é ruim, que é fedido, imagina que lugar horroroso. Tem como a pessoa ser feliz? Tem como nesse lugar a pessoa ficar bem? Você não fica bem num lugar assim. Então, já ouvi falar, né, que o meio atrai as pessoas, e aí isso é uma teoria científica. Se você está num lugar ruim, com pessoas ruins, você vai ficar ruim, você vai ser tóxico. Agora, se você está num lugar onde as pessoas são bem de vida, né, onde as pessoas umas ajudam as outras, isso vai mudar. E, gente, isso não é só uma teoria científica, não, tá? Isso é comprovado. Eu tenho certeza que vocês devem ter experiências assim. Eu já estudei, por exemplo, numa escola, uma turma, né? E eu tive que mudar. Nessa época, inclusive, que eu estava no ensino médio, eu estudava de manhã. Eu estudei numa turma que eles eram, assim, horrorosos. Era um mais metido que o outro. E como eu estava em escola estadual, a escola estadual tem muito isso, né? De ter muitas turmas de ensino médio. Então, tipo assim, a minha turma era 3004. E aí tinha até 3017, 3015. Aí tinha manhã, tarde e noite. E era uma escola muito grande. Então, assim, tinha 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, era muita turma. E aí eu estudava de manhã, que era 3004. A galera era um horror, gente cebosa, um querendo ser melhor que o outro, um querendo se amostrar mais que o outro. E aí tinha muita briga, muita rixa entre as meninas, era um ambiente tóxico. Aí eu não aguentei, né, ficar nessa turma, ninguém queria nada com nada, ninguém queria estudar, era uma zona. Aí eu falei com a minha mãe, que eu estava querendo fazer um cursinho à noite, falei, mãe, eu posso trocar de turno, estudar de tarde, aí eu vou para o curso à noite e durmo na casa da minha avó, que era perto da escola. Aí minha mãe deixou, fui lá, troquei de turma. Gente, eu fui para outra turma, eu deslanchei, eu me formei na turma da tarde e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a turma da tarde era muito mais maravilhosa, as pessoas eram unidas, um ajudava o outro, um tirava, né, copiava, porque naquela época a gente não tinha câmera, era celular, né? Nem tinha celular, então a gente, me empresta sua folha de fichário, um emprestava para o outro. Eu tenho amigas dessa época da escola até hoje, né? Nós já somos mães, nós saímos junto com os nossos filhos, eu tenho o grupo da escola até hoje, então são pessoas diferentes. E aí, por que eu estou contando isso para vocês? Porque o meio, ele vai determinar como você vai se relacionar, como você vai ser no seu ambiente.
E se você está num ambiente que é insalubre, que é hostil, de pessoas que querem ver o seu mal, você vai se tornar uma pessoa ruim. Você vai se tornar chato, se tornar rancoroso, porque você vai ser contaminado por esse meio. Então, quando a gente pensar no cortiço, e eu creio, tá, gente? Eu acredito muito numa questão da UERJ sobre o cortiço enquanto personagem, como espaço que propicia, né, tanto segurança quanto insegurança, como um espaço que vai ser marcado pela aquela questão que a gente já falou em outra aula da zoomorfização, né, que tem a ver com essa relação científica, né? Então a gente vai comparar, por exemplo, pessoas que vivem naquele lugar e com aquelas situações como bichos, né, como animais, né? Por isso que o nome é zoomorfismo. E aí você vai ter essa comparação. A própria Bertoleza, né? Eu não sei se vocês já chegaram nessa parte, mas ela é chamada eu não me lembro agora qual o capítulo, mas ela é chamada de anta brava. Vocês já viram isso? Essa parte em que a Bertoleza é chamada de anta brava, né? Estamos comparando a Bertoleza como um bicho, como um animal. E isso faz parte desse ambiente inseguro, sabe? Vocês já chegaram nessa parte? Então, a gente tem esse lugar, esse espaço moldado que vai transformar pessoas em pessoas hostis, né? Então, tenham cuidado para ler esses trechos, né? Quando pegar no livro, vá lá e marca, né? Porque isso é interessante, isso pode virar questão. E a Bertoleza, né, coitada, ela já teve essa vida toda sofrida aí, ainda ser chamada, né, de um bicho, né? E o suicídio para ela foi uma das formas que eu gosto de dizer, não voltando, mas já voltando ao texto, né? Ela é chamada, como ela é chamada de anta brava, e ao final, já dando spoiler, né? Ela vai se suicidar. O suicídio, coloca isso no teu caderno, tá? Coloca isso no teu caderno. O suicídio da Bertoleza é uma forma de protesto, tá? Para mim, a Bertoleza, quando ela se suicida, ela está protestando para que ela prefere não voltar, por exemplo, a ser uma propriedade de alguém, né? Porque ela sabe como o João Romão, dentro desse espaço, que é o espaço do cortiço, fez ela sofrer. Então, ela morre ali no chão da cozinha, enquanto o João Romão está sendo homenageado. Então, se matar é uma forma de protesto da Bertoleza para não voltar a ser o que ela era nesse espaço hostil que é o cortiço. Tá? Então, inclusive, tem muitos trabalhos acadêmicos, muitos, vocês forem pesquisar, né, que falam sobre essa parte aí que eu estou dizendo para vocês, da Bertoleza, dentro desse espaço que é o cortiço. E, nesse sentido, eu quero que você anote também, tá? A Bertoleza, e aí, para mim, voltando para quem faltou a aula da semana passada, e depois vocês assistam de novo, que isso é importante, o top 3, anota isso, por favor, o top 3 figuras de linguagem, para mim, são metáfora, tá? Mas a metáfora nem fica primeiro. Primeiro é personificação, segundo, metonímia, e terceiro, metáfora. Para mim é o top 3, tá? Repetindo, quem quiser anotar aí, ó. 1, personificação. 2, metonímia. E 3, metáfora. Tá? Esse espaço, que é o cortiço, ele é dotado de energias e vontade própria. Ele influencia as pessoas. Por isso que eu coloquei, gente, repetindo, Andressa, bem-vinda, né? Como um espaço que influencia o comportamento das pessoas. É como se inclusive tem alguma questão que eu separei aqui, é como se esse espaço, que é o cortiço, ele tivesse vontade própria. Tanto é que no livro tem uns trechos que falam assim, o cortiço acordava de tal modo. Como que ele acordava? Ele era uma pessoa para acordar. Então, assim, quem acorda é uma pessoa, é um ser humano, e não um lugar, que é o cortiço. Por isso que eu estou falando da personificação, que é essa figura de linguagem. Então, o cortiço, gente, não é um espaço neutro. Anota isso aí. O cortiço não é um espaço neutro. Ele é uma entidade que transforma quem vai viver nele.
Então, se a gente for pensar, por exemplo, nos personagens, até mesmo de forma individual, vocês vão ver que cada pessoa da história foi modificada para um lado pior, assim, digamos, né? Por quê? Porque foi influenciada por esse personagem que é o próprio Curtiço, tá? Então se liga nisso, porque isso com certeza pode aparecer na sua prova. E o Curtiço, ele age sobre os moradores, ele determina os destinos dos moradores e ele participa ativamente de uma narrativa personificada. É um cenário que serve, ele não é um espaço, um cenário, como que eu vou dizer para vocês? Ele não é um cenário físico somente, ele é um espaço que determina as pessoas, tá? Então, já dissemos aí, ó, personificação, meu top 1, top 2, metonímia e top 3, metáfora. Lembrando, para vocês que estão aqui comigo na live, que a gente vai ter 10 aulas. 10. Então, assim, o que eu vou fazer? Vou dar um parêntese aqui, tá? Hoje eu estou falando essa primeira hora de aula, tá? Eu estou falando dos personagens que mais me chamaram a atenção, aqueles que eu tenho um grande destaque na obra. Já disse os meus preferidos, mas vou explicar o porquê melhor. Estou indo na ordem, né? Para a Andressa que chegou depois, ó. Falei do João Romão, falei da Bertoleza, estou falando do Curtiço. E eu quero dizer para vocês o seguinte: anotem a aula de hoje como uma aula muito importante, mas a gente vai ter 10 aulas até a data da prova. E nas últimas aulas, eu costumo fazer uma revisão zona, assim, sabe? E aí eu vou fazer mais exercícios sobre figuras de linguagem, mais exercícios sobre efeito de sentido. E eu preciso que vocês assistam essas aulas teóricas primeiro, para entender o efeito de sentido de cada personagem, para quando a gente chegar na parte de fazer questãozinha, aí vocês já estão todos ligadaços naquilo que é muito importante, tá bom? Pietro, com certeza, tá? Eu até falo sobre isso sempre. Todas as nossas aulas terão exercícios totalmente gratuitos, que eu sempre separo exercícios voltados para o material da aula do dia. Então, hoje eu vou fazer exercícios focado na aula que eu vou trazer hoje, tá? Mas eu ainda tenho um e-book de 65 questões inéditas, onde eu junto tudão, assim, do edital, faço uma salada mista com todos os conteúdos que estão previstos no edital, e tá no link da minha bio lá do meu Instagram, @superprofitami. No final da aula, quem quiser, eu jogo para vocês, e vocês garantem, porque é mais uma forma de vocês treinarem, né? Quanto mais questão vocês fizerem, melhor. Façam as questões gratuitas da internet, façam as minhas questões aqui, façam as questões de e-book e mais um bocado aí que vocês puderem, porque isso é muito importante, tá bom? Então, já falamos do João Romão, já falamos da Bertoleza, já falamos do Curtiço, agora nós vamos para o item 4 da nossa linha do tempo dos personagens favoritos. Obrigada quem colocou aqui para mim, Sarinha. Obrigada, tá o link aí, gente, tá? Mirandovski, tá? Mirandovski para os íntimos. Mirandovski, eu tenho uma relação de Miranda... Eu acho Miranda chato de galocha. Aquele cara que é uma burguesia frescalhada, portuguesa, enriqueceu às custas do outro. Mas o Mirandovski, ele busca prestígio social. Ele quer título de nobreza, ele quer ser o príncipe, né, gente? Ele é muito característico desse Brasil que a gente vive ainda hoje. Não é só a galera lá do Segundo Império, não. A UERJ pode te cobrar uma questão. Anota isso aí, por favor. Vocês estão anotando o que eu estou falando? Porque a minha cabeça, vocês sabem como é, né, gente? Vocês sabem a minha cabeça como é uma confusão. Vem a coisa aqui, eu vou falando. Então, me ajuda a organizar, porque às vezes eu vou lembrando de coisas aleatórias, e aí é bom você anotar, porque senão eu mesmo esqueço, que eu já falei. Mas se eu não falei, eu vou falar, tá? Porque isso aí é só um mapa para te ligar, mas as coisas que eu vou falando aqui são mais importantes do que o mapa, né? Então, pega aí e vai anotando, porque minha cabeça é uma confusão danada. Vocês sabem disso, preciso falar que vocês já me conhecem. Bom, o Mirandovski, nosso querido Mirandovski, para os íntimos, vamos chamar ele de Mirandovski, que eu acho mais legal.
Eu acho que se a UERJ for te perguntar alguma coisa sobre Mirandovski, vai te perguntar sobre casamento por conveniência. Lembra que a gente já teve um livro que teve casamento por conveniência, foi o Quincas Borba? Andressa estava comigo, não estava, Andressa? Quem mais estava comigo? Sara? Quem mais estava comigo quando eu falei de Quincas Borba? Vai, Maria Eduarda, se Deus quiser, vai ficar gravada assim, tá? Fica gravada. Quando eu falei de Quincas Borba, e a gente falou ano passado, lembra? Sobre casamento por senhora, né? Senhora também. Tanto livro, gente, minha cabeça tem hora que dá um bug. Era senhora, a gente falou de Quincas Borba, mas a gente falou de senhora. Tava todo mundo, então vocês já me conhecem, vocês já sabem que eu sou maluca da cabeça. Então tá bom. Vocês já estão acostumados a acompanhar minha mente inquieta, né, gente? Minha mente não é normalzinha, mas vamos lá. Por que eu estou falando dessa ideia de casamento por interesse? Porque, para mim, vai ficar claro que quando a gente pensa no Mirandovski e na Estelita, a gente vai pensar nesse casamento por conveniência. Primeiro, ele quer ser príncipe. Ele quer ter status nobre. Ele quer o quê? Sangue azul. Não basta ter dinheiro, porque ter dinheiro e ter status são coisas diferentes, tá? Então, o nosso querido Mirandovski, ele busca esse status, ele busca o prestígio. O famoso pobre, ele é um pobre gourmet e que ele quer pertencer à elite. Ele é trabalhador, mas ele vira amigo do chefe, sai para tomar uma com o chefe no final do expediente e acha que também é chefe. Anotem isso. Então, ele é o cara que ele não tem o prestígio, mas ele anda com quem tem, então ele acha que ele é. E aí, esse casamento por conveniência, que é com a Estelita, né, nossa querida Estela, é totalmente, assim, aparência. É o Senhora, né? É o Quincas Borba, entre outras obras do século XIX, que vão falar sobre essa crítica à burguesia. Uma coisa muito machadiana até, né? Então, a Estela, por exemplo, é uma mulher que vai ter relações com várias pessoas. Aí, já falando um pouquinho da Estela, né, que está aí logo em seguida, né? Ele vai tentar, ele não se separa dela, mesmo sabendo que ela traiu ele com 1000 e cacetada de pessoas, porque ela que tem dinheiro. O dote dela era um dote de 80 contos de réis. Eu nem sei quanto é 80 contos de réis, mas se alguém descobrir quanto é, me fala. Mas é muita coisa. Eu só sei que 80 contos de réis era muita coisa. E aí, claro, ele não vai querer perder essa moral, né? Então, ele vai, até assim, a gente falou do João Romão, né? Ele vai falar, não basta ter dinheiro, você tem que ter prestígio. O João Romão, inicialmente, ele não ligava para isso, depois ele começou a se importar com prestígio também. Né? Então, essa aí é uma coisa muito típica da estética do naturalismo, né? Esse homem que ele é movido por instintos, ele também é muito biológico, ele tem inveja do João Romão, porque o João Romão não precisou passar, por exemplo, por um casamento falso, cheio de problemas, para ter prestígio. O João Romão, por mais que ele seja um cara meio ogro, o João Romão não precisou fingir que amava alguém e casar para poder ter alguma coisa. Quanto que era, gente? 2 milhões e 7. É sério, Carol? Vocês pesquisaram mesmo? Gente, o que é isso? O valor de 80 contos de réis é de... Menina do céu! Então a Estelita era rica de verdade, não era meio rica, era rica pra caramba. Eu só lembro que era 80 contos de réis porque diz no livro. Mas eu não fazia ideia que era estudo de grana. Chocada! Então, eles não viviam no cortiço diretamente, né? Eles queriam ali o sobrado e queriam aquele terreno que era perto da pedreira e que João Romão comprou. Nossa, a Estelita era rica com força, gente do céu. Então, Mirandovski fez certo, né, gente? Mirandovski, ele não fez errado, não. Ele teve que aguentar. Gente, o que é um chifre?
que é aguentar um chifre para 9 milhões de reais? Era dinheiro assim para 10 gerações. Tem condição? Que isso? Professora, posso Chocada. fazer uma pergunta? Claro, fala comigo. Se, Gente, se a Estela e o Miranda tinham um poder aquisitivo tão elevado, por que eles se submetiam a ficar perto do cortiço? Porque o cortiço não seria uma área nobre. não é carro nobre até certo ponto. A gente está falando, se não me engano, a localização do cortiço seria, por exemplo, onde é Botafogo. A questão do casal era que eles queriam ter todo aquele espaço. Só que aí tem a pedreira. E o Romão, ele foi conquistando a pedreira e o lugar aos poucos. Não vamos dizer assim, ele comprou tudo de uma vez. Ele comprou um pedaço, deu certo. Tá ruim meu áudio? Oi, professora. Tá sim. Oh, meu Deus, deixa eu ver se minha internet Tá está aqui. travando. Tá travando? Sim. Teu áudio tá Deixa saindo eu... picotado. Será que é a... Pera. Deixa eu sair, entrar e sair de novo. Tá bom. Ela já vai voltar, gente. Ela só vai tentar ver se voltando fica melhor. Abre o microfone, professora. Melhorou? Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá ótimo. Tá? De vez em quando dá uns bug, né? Ah, internet. Você é uma bênção. Voltei, então. Estão me ouvindo mesmo? Estão bem? Agora tá bom? Pra mim tá ótimo agora. Tá funcionando direitinho. Ah, é só pra gente ter mais um negócio. Então tá, deixa eu acelerar aqui para dar tempo de falar tudão. Então, Miranda, deixa eu responder a pergunta da Carol, né? O Miranda e a Estela, eles querem aquele espaço. Sabe a coisa de rico? Que quando cisma com um lugar, não importa o preço que quer pagar, mas vai querer comprar de alguma forma. Eu quero ir tal lugar, então eu vou demolir isso aqui para construir o que eu quero. Esses dias eu vi uma coisa nada a ver, né? Mas bem na fofoca. Eu vi que a Gisele Bündchen, a modelo brasileira, ela comprou a casa, uma mansão nos Estados Unidos, de uma vizinha dela, e era uma mansão, no mesmo condomínio que ela tem. E ela comprou, demoliu a mansão que ela comprou para fazer a extensão da casa dela na mansão seguinte. Estão entendendo? Então, assim, pode acontecer, né? A gente não sabe se de fato era essa a motivação, mas eles queriam aquele lugar. O João Romão, ele não compra tudo de uma vez. Ele vai comprando aos poucos. Ele melhora um pouquinho de vida aqui, aí ele compra esse terreno, aí ele levanta e começa a construir aqui, aí depois ele vai construindo mais ali, aí a pedreira vai dando dinheiro, aí vem mais trabalhador de fora e vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Então ele foi ampliando. Houve uma ampliação do cortiço, não foi uma coisa de imediato. Pelo menos é o que dá a entender. E aí, eles queriam aquele lugar, aquele espaço, não importa quem estivesse lá, mas eles queriam aquele lugar. E aí, nesse sentido, eles vão lutar, mesmo que por um lugar ruim, eles querem tirar aquelas pessoas. E é muito o que aconteceu historicamente, né? Porque a derrubada do cortiço foi necessária, 2 cortiços no Rio de Janeiro,
foram necessários para que houvesse a construção e ampliação de avenidas como a Rio Branco, a Avenida Presidente Vargas. Então, aquele lugar específico foi demolido, foi desocupado, porque se queria criar algo diferente naquele espaço que já havia pessoas. E para isso acontecer, não importa quem você tinha que tirar do lugar, né? Não importa. O que importa é que você vai alcançar o seu objetivo. Então, quando eu falo de Mirandovski e de Estelita, eu estou falando de um casal que está casado por pura aparência, por pura conveniência, e aí a palavra-chave para esse casal é casamento por conveniência, baseado em dote, em prestígio e movido a completos interesses, tá? Então, não pense que é uma relação de amor, nem por parte dele, nem por parte dela. Sabe o que isso representa para mim? Anota isso que eu estou te falando. Paralelo com a realidade, tá? Paralelo. Principalmente em ano eleitoral. Vamos pensar na eleição, tá? Para mim, o casamento de Estela com Miranda é muito como aliança política. Sabe aquele partido que às vezes não gosta do outro partido, tem problema com o candidato A, o candidato B, eles não se gostam, mas para conseguirem os seus interesses, eles fazem aliança? É isso, tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar na Estela e no Miranda como partidos políticos opostos que se unem porque ambos têm interesses em comum e eles fazem aliança. É literal. A aliança deles é literal. Então, assim, é típico do nosso Brasil. Quantas vezes na política a gente não vê isso? Então, é o puro suco do Brasil, né? E muitos imigrantes viam o Brasil da mesma forma que o Miranda via. Não era uma coisa assim, assim particular do Miranda. Ele via no Brasil, via o Brasil não como uma pátria, né? Ele abre ali umas aspas. Ele via o Brasil como uma forma de alcançar um outro lugar, o lugar que ele quer. Então, a Estela é como se fosse um degrau que ele pularia para poder alcançar o seu grande objetivo. E, nesse sentido, o dinheiro que deveria ser domado ali para gerar riqueza, eles podem até fazer uma questão, por exemplo, sobre metáfora, né? Então, uma questão que fala, por exemplo, sobre o Brasil e a relação do Brasil com a África, né? A exploração que a África vivenciou, né? A África é esse lugar onde o Brasil também explorou, né? Para que aquele lugar pudesse ser explorado e outro lugar enriquecer. Então, tanto o Brasil quanto a África foram lugares onde a gente viu esse cavalgar, né? Essa tentativa de subir. Então, não é só o personagem, eu quero que vocês ampliem a visão de vocês, porque a UERJ ela pode cobrar a questão, e é muito provável que na minha cabeça isso funciona, né? E eu queria que vocês anotassem o dia de hoje e anotassem tudo isso que eu estou falando, porque com certeza eu vou esquecer, mas se vocês estão prestando atenção, isso pode ser muito importante para a sua prova, é que a gente está falando também de luta de classes, e é muito provável que numa questão a gente possa ver o cortiço como uma ameaça cultural a essa época, né? As classes dominantes viam os moradores do cortiço como pessoas perigosas, pessoas que podiam ser o fim dessa exploração. E aí eu sempre falo, né, do meu marido, que é professor de história, eu falo a frase dele, né, que não existe bonzinho nem malzinho em história, existem pessoas e seus interesses, e a gente tem que pensar com essa cabeça, que historicamente tudo isso faz sentido. E isso é também tendência naturalista. O Miranda, ele está ali sobre uma espécie de lente do naturalismo. Por quê? Porque as ações dele não são ações nobres, elas são determinadas tanto pelo dinheiro quanto pelos instintos biológicos. E, assim, é um ótimo exemplo para a UERJ cobrar uma questão para você sobre essa questão da civilidade das elites, e tudo isso ser uma espécie de fachada, né, para essas baixezas que essas classes elas propõem. Então, tem muito isso, e esses imigrantes que chegam ao Brasil, nessa época, vale lembrar que a gente tem muita imigração nessa época, tanto é que a gente tem portugueses,
italianos, depois mais para frente, né, depois com a vinda da Segunda Guerra, que é no século XX, a gente vai ter japoneses, e todos eles que vão chegando ao Brasil vão olhando o Brasil como esse lugar que eles têm que explorar para chegar em algum outro patamar, digamos assim, e que para isso seja feito pelo massa de trabalhadores, por massa de ex-escravizados, não interessa. A gente vai usar o Brasil como uma espécie de cavalgada para chegar a algum lugar. Então, isso pode aparecer na sua questão, aí em qualquer questão para vocês da prova, tá bom? Pensa nisso aí. Estão anotando? Muita informação, né, gente? Eu vou falando, vai vindo cada coisa e a gente vai falando, vai falando. Quando a gente vê, a gente já pensou em 1001 questões. E depois eu vou botar isso no papel para criar mais questões para vocês. Rita Baiana, tá? Nossa 6ª personagem do nosso mapa mental aí. Rita Baiana, ela representa a força do meio brasileiro, a força do trabalhador. Eu gosto muito de falar da Rita Baiana, e ela é uma personagem muito emblemática, com muitas citações, muitos trabalhos, muitas questões sobre a Rita. Embora eu goste muito dela como personagem, a Rita, ela, para mim, ela não é só uma mulher bonita, como é retratada no filme e no livro, como uma mulher independente, brasileira, que dança muito bem, que representa a sensualidade, né? Ela pode aparecer com essas características, que são, de fato, características da Rita Baiana, mas, ao mesmo tempo que ela é essa mulher, ela também é uma lavadeira, tá? A Rita Baiana é uma lavadeira. E ela é descrita, assim, como uma pessoa muito querida, né, pelos moradores do Cortiço. A Rita Baiana me parece aquela pessoa que eu gostaria de fazer amizade, que é aquela pessoa alta astral, para cima, ela tem uma energia muito boa, ela é uma mulher livre, é aquela pessoa que, sabe, que te contagia, que é paz e amor, que é uma pessoa que para ela não tem tempo ruim, se ela tiver que ajudar a pegar aqui na tua mão, vem cá, vamos ali e tal, ela vai fazer, ela me passa essa personalidade. Mas, ao mesmo tempo que ela passa essa energia muito boa, ela é uma mulher livre. E não é só no sentido jurídico da palavra, não, porque ela não é casada, né? Ela é livre porque ela não aceita ser submissa a nenhum homem. E ela também não tem essa ambição por casamento. Isso destoa, gente, num passo, tá? Muito grande mesmo. Por quê? Porque nós estamos falando de um século, que é o final do século XIX, que para mim é até muito atual, porque até no século XXI é assim. A gente está falando de uma pessoa que não tinha medo, tá? De viver essa realidade, e ela não tinha esse interesse pelo casamento. Ah, meu Deus do céu, eu preciso casar, eu preciso... Porque a gente precisa, né, de um casamento no século XIX, no século XX, para você subir de prestígio. Então, uma mulher solteira, por exemplo, ela não tinha prestígio. Mas a Rita, ela estava, ó, nem aí para essa postura. Então, isso mostra muito bem para a gente que ela é uma pessoa, na época, que vai se diferenciar em muito das outras mulheres. Ela não aceita ser submissa a nenhum homem, ela não tem ambição por um casamento, e a UERJ, ela pode te cobrar qualquer pergunta sobre essa descrição da Rita. E eu não quero que vocês olhem para a Rita Baiana e pensem somente numa mulher bonita, que é sensual e que sabe dançar. Porque é isso que muitos alunos falam para mim. Não, gente, a Rita Baiana, ela rompe estereótipos, tá? E a UERJ pode te cobrar como ela é descrita, por quê? Porque a descrição da Rita Baiana é muito sinestésica. Anota essa palavra. Sinestésica. Vem de sinestesia. Figura de linguagem, tá? Então, pensou na Rita Baiana? Pensou em sinestesia. Ah, Tami, o que é sinestesia? É a questão do cheiro, é o tato. São 5 sentidos do corpo humano. É o tato, olfato, visão, paladar e audição. 5 sentidos humanos. Mas quando eu penso na Rita, eu estou pensando mais no meu olfato. A Rita Baiana, ela tem um cheiro, sabe? Tem muita descrição dela com o cheiro daquelas ervas aromáticas. A Rita, ela tem cheiro de manjericão, ela tem cheiro de baunilha, ela é inconstante, ela é livre. E quando o Jerônimo ele vê a Rita Baiana,
né, como a gente até falou numa outra aula, ele vai se apaixonar por essa mulher. E eu quero que vocês pensem na Rita Baiana com essa ideia da sinestesia. E uma outra coisa que a UERJ pode te cobrar sobre Rita Baiana é a questão da figura que eu falei, que é top 2, que é a metonímia, tá? Por que metonímia? Que é uma parte que explica um todo, né? Que é uma relação de proximidade. Lembra que a gente falou na aula passada? A Rita Baiana, ela é a metonímia em relação ao Brasil. Por quê? Porque já pulando para o nosso segundo personagem, né, que é o Jerônimo, que está aí do ladinho da Rita Baiana, que é o personagem 7, e a Rita Baiana ela vai ser uma metonímia do Brasil. Uma metonímia do Brasil. O Jerônimo, que é um português, ele vai olhar para a Rita Baiana e ele vai querer pertencer a esse Brasil, ele vai querer pertencer à Rita Baiana. Por isso que a Rita Baiana, ela é o Brasil, ela representa o Brasil. Eu quero que você pense sobre isso, tá? E aí, já falando do Jerônimo, que a gente vai fazer comparações que o Jerônimo vai fazer em relação à Rita Baiana e a esposa, o Jerônimo está bem no meio, né? Ele está ao lado da Rita Baiana e ao lado da sua esposa, que é uma portuguesa. Então, o Jerônimo, ele vai fazer, em relação à Rita Baiana, a sua esposa, muitas comparações, que é basicamente o quê? Por isso que eu falei da metonímia, tá? Anota isso, por favor. A Rita Baiana é o Brasil e a sua esposa é Portugal. Então, já falando do Jerônimo, a gente vai pensar o quê? Que os hábitos brasileiros, os hábitos portugueses, a culinária brasileira, a culinária portuguesa vão ficar aqui, ó, na balança com o Jerônimo. Então, a UERJ, ela pode cobrar a relação de Rita, e aqui eu estou falando da metonímia, tá? Mas ela pode cobrar ali também como uma metáfora, como uma personificação, e isso depende do trecho e como o enunciado da questão pode se formar para você. Mas a gente tem que pensar que a Rita Baiana, ela é descrita de várias formas, e o Jerônimo, ele vai ser esse cara que vai ficar ali, ó, na berlinda, tá? E aí, esse processo do Jerônimo, atenção, o Jerônimo, que é o personagem seguinte, ele vai ser o processo de decadência. Anota essa palavra, Jerônimo, processo de decadência. Por quê? Porque para o Jerônimo, é como se a Rita fosse a representação desse meio brasileiro. Lembra que a gente estava falando sobre isso numa outra aula? Né? Então, o determinismo, quando eu falei do determinismo, e que o meio determina o comportamento, e o cortiço é esse meio, é como se a força brasileira vencesse a cultura europeia, que estava impregnado no Jerônimo. Então, essa decadência... E aí, gente, pausa o vídeo e pensa com a cabeça do século XIX, para vocês não ficarem com raiva, tá? Porque senão a gente fica com raiva mesmo. Porque a gente vai olhar assim, pô, mas o Brasil, ele é descrito pela Rita Baiana de forma pejorativa? Sim. Porque a gente vai olhar assim, os hábitos da Rita Baiana como hábitos ruins, enquanto o que era bom era a Europa. E o Jerônimo, enquanto europeu, preferiu ter essa decadência, se parecer com ruim, porque é isso que o determinismo vai estipular para a gente. Mas lembrando que a gente está com a cabeça do século XIX. Então, o Jerônimo, ele é uma decadência explícita. Explícita no livro para você. Existe uma frase, né, que é muito importante, que também a gente vai falar, que tem a ver com sangue de mestiço, né? A Rita reclamou os direitos de apuração como se as mulheres negras buscassem instintivamente o branco para melhorar, para poder, tipo, embranquecer a sua descendência. Então, para ela, por exemplo, trocar o Firmo, né, que é outro personagem, não está aqui, mas ela tinha uma relação ali com o Firmo, que é um mulato, pelo Jerônimo, que é um homem branco, aquilo é representado quase como se fosse uma forma biológica da gente buscar uma raça superior. Vocês estão entendendo? Uma raça superior. Então, eu quero que você pense com a cabeça do século XIX, com a cabeça do determinismo, do cientificismo, da questão da biológica. Então, o Jerônimo, palavra que vocês vão usar para o Jerônimo, tá? Personagem 7.
abrasileiramento. O processo do Jerônimo é abrasileiramento. O Jerônimo, ele vai ser esse cara que vai se abrasileirar. E a Rita Baiana vai querer ele porque ela também vai pensar como um processo de embranquecimento, uma relação com ele, uma raça superior. Então, naquela época, as pessoas que, assim como a Rita e o Firmo, né, que eram capoeiristas, valorizavam a festa, a dança. Aí a gente tem uma outra caracterização desses personagens, né? Quem dançava, que era até a primeira cena do livro, né? A Rita lá, uma das primeiras cenas, ela bailando, dançando e tal, aquele gingado todo. O Firmo, a Rita, eles eram considerados vadios, pessoas vagabundas, né? No sentido da palavra de não trabalhar, de não gostar do trabalho. Né? Então, são pessoas que deveriam valorizar o trabalho industrial. A gente vê muito essa relação em outros momentos também, mas a gente tem que pensar que essa caracterização dos personagens era proposital na obra. Vocês lembram que tem um momento em que a polícia entra no cortiço? E ela não entra para proteger, ela entra para punir, para tratar as pessoas pobres com violência. E a Rita é uma sobrevivente? Vocês lembram? Chegaram nessa parte? Vocês chegaram nessa parte? Falem no chat aqui para eu dar uma olhada. Né? Então, assim, quando você pensar na caracterização da Rita, do Firmo e de outros personagens que dançavam, eu quero que vocês pensem nessa ideia, que isso até hoje, né? E eu acho que a UERJ pode também cobrar até uma intertextualidade mesmo, né? Uma relação de intertextualidade com essa cena que a polícia entra no cortiço e ela não entra para fazer o papel da polícia, que é proteger, mas ela entra para punir essas pessoas, e são pessoas pobres, elas são tratadas com violência. A Rita é uma sobrevivente, fica atento a questões que podem ser produzidas em cima disso, tá? Pronto, acho que é isso entre Jerônimo e Rita Baiana. Paralelo, a gente vai ter a Piedade. A Piedade, coitada, né? Ela é uma mulher sofrida, ela representa a vítima desse meio. Se tem uma pessoa que é vítima, eu não sei, quem vocês acham que é mais vítima? Vocês acham que Piedade é mais vítima ou Pombinha é mais vítima? Até um certo ponto, né? Mas eu acho muito... Eu tenho tanta dó da Piedade. O que vocês acham dela? Eu acho que, inclusive, até o nome ajuda, né? Piedade, tem a Piedade. Ai, tem uma dó da Piedade, gente. Tadinha, cara. Se fosse 2026, eu ia pegar a Piedade pelo braço, ia falar assim, menina, acorda, manda esse homem pra ponte que partiu, mulher. Levanta essa cabeça, arruma esse cabelo. Não deixa a coroa cair, princesa. Vamos comigo. Eu levava ela para uma balada, entendeu? Botava uma roupa bonita nela. Vamos dançar, menina. Vai arrumar outro homem, que esse boy lixo, ele não é para você. Ah, não é 2026, né? E se fosse, a gente colocava Piedade para ela se valorizar, com essa mulher coitada. Pior que Bertoleza, eu acho. Eu acho que ela é pior que Bertoleza. Mas, enfim, Piedade, nossa querida sofredora, né, com perdão da palavra, mas é uma personagem que, tadinha, passa aí uns maus bocados, entra para o vício, porque vai ser largada por esse homem, ela chega casada, chega ali tendo um homem maravilhoso, perfeito, zero defeitos, quase que a mulher do Michel Temer, né? Bela recatada do lar, era Jerônimo, belo recatado do lar. Depois ele se tornou o quê? Belo recatado do bar, né? E aí ela também foi pro bar beber, e ela bebe, ela entra pro vício, ela fica uma mulher largada, enfim, tudo de ruim acontece com Piedade, eu tenho muita dó dela. Vocês viram que a carinha que a Iá criou dela ficou bem parecida, né? Tadinha, gente, que com a dó da Piedade. Mas bora falar da minha personagem favorita, tá? Minha personagem, uma das, porque eu não consigo decidir quem eu gosto mais. Mas uma personagem que eu gosto demais é a Pombinha. Para mim, ela é uma personagem central, ela é uma das minhas favoritas. Não consigo decidir quem eu gosto mais, mas ela certamente está ali para com a Bertoleza. Primeiro porque Bertoleza representa, apesar do fim trágico de Bertoleza,
para mim, a morte dela, embora a gente não concorde, a gente sinta dor por essa morte da Bertoleza, para mim a Bertoleza ela foi a resistência. Né? Eu falei para vocês anotarem essa palavra da Bertoleza, resistência. No final da narrativa, a morte dela acaba sendo um protesto. Então, eu gosto muito da Bertoleza. Mas eu também gosto muito da Pombinha, e é um dos motivos da Pombinha porque eu consigo traçar um paralelo atual, né? Ela é uma mulher que começa submissa na história, ela começa pura, mas ela acaba como uma mulher que representa ali todo um movimento que, por exemplo, não aconteceu com a Piedade. É como se aquela inteligência que a gente sabe que ela tem no início da narrativa, que ela vai à escola, ela lê, ela escreve cartas, né? Então ela é pura, ela é meiga, ela é inocente, ela é uma mulher que tão pura, tão inocente, que ela não menstruou. Ela tem 18 anos na narrativa, né? São 18 anos que ela tem? Ou ela ia fazer 18 anos? Eu não sei se ela tinha 18 anos ou ela ia fazer 18, mas acho que ela já tinha 18 anos, né? Ela tinha 18 anos e ela era tão pura que ela nem menstruava. Então, para vocês perceberem, né? Porque quando a gente pensa na menstruação, a gente pensa num momento de chavinha virada, né? Que a menina ela vai se tornar mulher, então ela começa a atinar para coisas da vida sexual, conhecer o próprio corpo, cria peito, cria bunda, né? Cria corpo. Mas a Pombinha não, ela é pura, gente, ela nem menstruou. Então, eu acho que ela é uma menina educada, ela sabe ler, então ela é descrita dessa forma. Ela fala até francês, e lembrando que francês era a língua de prestígio do início do século, tá? É como se fosse o inglês hoje. Então, quem tem estudo fala inglês. Naquela época, quem tinha estudo falava francês. Então, ela fala francês, ela escreve cartas da comunidade, e ela se mostra interessante naquele momento, porque ela já se distingue, embora ela vivesse nesse lugar, que é o Cortiço, bababá, ela vai se destacar justamente porque ela tem essas características que são diferentes dos demais moradores do Cortiço. E o fato, aí anota isso aqui, tá? O fato dela não ter menstruado dentro de um contexto naturalista também é bem simbólico, porque é um atraso da natureza que impede seu casamento, é um atraso do seu casamento, do seu amadurecimento, que impede da mãe dela conseguir um casamento para ela. Então, a situação vai mudar completamente quando ela se relaciona com a personagem que está ao lado, que é, eu não sei se é Leone ou Leoni. Como é que vocês falam? Leone ou Leoni? Falam para mim aqui como é que vocês chamam, né? Que a gente vai fechar agora esse mapa. E é bem estranha essa relação, e por isso que eu acho que aqui, gente, aqui, o Aloysio de Azevedo mostrou que ele não tinha medo, né? Porque o Aloysio, ele foi muito corajoso de colocar uma relação sexual, e aí eu fiquei muito sem graça na época da escola também, né? Que ela se difere de tudo, né? De tudo que se pode ver. Então, quando a Pombinha ela vai se relacionar com a Leonie, ela vai ter uma amizade, né? Vai se aproximar, né? Vocês sabem que a Leonie ela é uma prostituta. E aí ela é uma prostituta de luz, assim. Mas ela é vista com muita admiração pelos moradores, tá? Ela não é vista com maus olhos, a Leonie. Ela é uma pessoa... É uma pena, né? Que a gente não possa falar tanto da Leonie aqui agora, mas... ela faz esse discurso extremamente moralizante, e a Pombinha, quando vai visitar a Leonie, ela vai passar por uma experiência que é dolorosa até de falar aqui para vocês, mas é uma experiência abusiva, né, de iniciação sexual. Enfim, elas tiveram relações e vocês entenderam, né? E aí, gente, aqui que entra a metáfora, que é outra figura de linguagem do top 3 da Prof. Tami, tá? Ela vai ter essa relação, iniciação, ela vai perder a malícia, a maldade que ela não tinha perdido ainda. Então, existe toda uma metáfora sobre esse momento em que ela deita, e aí ela tem um sonho, aí a borboleta, a flor, não sei o quê, e aí ela se torna mulher. Então, ela se torna mulher no nível de amadurecimento da cabecinha, que lembra que ela era meio até criança, meio inocente, pura, ingênua. Então, essa borboleta que vai nessa flor, nesse sonho,
ela tem um amadurecimento na mente e também na biologia. Então, a gente está falando de um romance naturalista, que vai experienciar essas questões biológicas, porque tinha o cientificismo, tinha a questão biológica. Então, é o momento em que, quando essa flor é alcançada, se é que vocês estão me entendendo, o que acontece com a pombinha? Ela menstrua. Então, quando a pombinha ela se torna mulher, aí é que vem o upgrade da história. Ela acorda, ela latina. E lembra que eu falei que ela era inteligente, que ela sabia escrever francês, não sei o quê? Então, ela acorda. E aí é, para mim, a grande sacada de Aloísio, é que ela não vai acordar só por questão de prazer, de sexualidade, né? Ela vai acordar porque ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher à frente do seu tempo, e aí, quando ela tem a relação com a Leonie, o que vai acontecer com ela? Ela vai atinar também para observar a miséria do cortiço, a pobreza do cortiço, ela vai observar os homens ao redor brigando pelas mulheres, ela vai observar a exploração sexual, a exploração social. E aí ela vai falar assim, um dado momento da história. Mas as mulheres, elas têm um poder secreto que os homens não têm. Vocês já chegaram nessa parte? Em que a pombinha fala isso? Então ela diz assim, olha, as mulheres têm um poder que os homens não têm. É o poder da maldade, da persuasão, porque a mulher, quando ela dá para ser inteligente, quando ela dá para ser maldosa, ela é. Ela é mais até do que o homem, porque ela tem uma sagacidade. Então, ela diz o seguinte, os homens, eles podem até ser o quê? Hulk, né? Animal forte, valente. Só que esse homem forte, se tiver uma mulher inteligente do lado, ele é conduzido por essa mulher. E é nesse momento que a pombinha ela vai até se casar, mas ela vai para um caminho de prostituição, porque ela sente um ranço, mas um ranço da passividade do marido, e no final ela é uma mulher rica, ela já está coberta ali de joias, ela consegue dominar muitos homens, ela é influente no Rio de Janeiro, por quê? Porque ela foi usar a inteligência que ela já tinha. Então, a inteligência somada com a experiência sexual de atinar, o que aconteceu com a pombinha? Ela se tornou um exemplo do determinismo social. E é como eles acreditavam. Então, ela tinha um potencial para ser ali uma mulher perfeita. Mas, como ela foi criada? Onde que ela estava? No cortiço. Como ela é criada nesse cortiço, ela vai ser o quê? Contaminada. Então, o meio... Preste atenção aqui agora e anota o que eu estou falando. Depois você assiste essa aula de novo, pausa, anota, porque eu vou falando e vai vindo da cabeça. O meio vai determinar o comportamento do indivíduo. E a pombinha, ela tem uma compreensão meio que cínica dessa sociedade. Ela tem um desprezo pela passividade desses homens e as relações em que eles estabelecem. Saca? Então, lembrando aí dessas visões problemáticas, a gente vai ver muitos comentários ruins em relação a esses personagens, mas a gente tem que ter uma compreensão muito lúcida da obra. Para aquele momento, para aquela geração, para aquela época, gente, por que a pombinha é minha favorita? Porque ela é uma mulher lúcida. Ela olha a situação que ela está vivendo e ela pensa mais ou menos assim, pô, aqui eu sou explorada, ou eu vou explorar. Então, o que ela vai pensar? Ou eu sou explorada ou eu vou explorar. Você acha que ela vai ser boba? Ela vai querer ser explorada, igual a Bertoleza? Não. Ela vai querer o quê? Dar a volta por cima. E nem que isso custe o que custar. Ela não vai ficar jogando para perder. Então, a pombinha, ela meio que decide usar a sua beleza e a sua inteligência para explorar os homens. Eu sei que isso é um pouco muito abominável, né? Até mesmo nos dias atuais. Mas para pensar comigo. Ela foi ou não foi inteligente? Né? Ela foi uma mulher, na minha concepção, muito à frente do tempo. Ela olhou, ou eu sou explorada ou eu vou explorar. O que ela preferiu? Vou explorar, então. Então, isso, para mim, é uma visão muito lúcida da realidade. Ela quis ser a dona do próprio destino. Né? Então, diferentemente dos outros personagens que ficaram ali meio que
à mercê do cortiço, da situação, blá, blá, blá. A Pombinha, de todos os personagens, ela que muda a história de forma bem trágica, tá? Então, eu quero que vocês olhem para esses personagens. Eu até ultrapassei do limite da hora que eu queria. Eu confesso para vocês que eu não queria falar tanto tempo desses personagens, mas eu acho que foi uma boa escolha ter falado, né? Porque é importante vocês saberem, desculpa, não apenas aquelas citações que todo mundo sabe da internet, mas entender um pouco mais aprofundado como que cada personagem se comporta e como cada personagem tem uma representação, do que a gente só falar de forma genérica e não pontuar exatamente aquilo que é importante a gente pontuar. Certo? Dúvidas? Comentários? Sim, não, mais ou menos? Como é que foi para vocês? Gostaram dessa análise? Fiquem tranquilos que o mapinha vai para vocês, tá? Vamos combinar o seguinte, se alguém tiver ainda dúvida, quiser que eu fale de mais personagens, eu preparo outro mapinha desse e a gente vai falando na próxima aula até de situações dos personagens para a gente poder aprofundar um pouco mais, tá? Mas calma que a aula não acabou, não. A aula agora vai começar, agora é o conteúdo. Eu quis fazer esse parâmetro geralzão, né? Para poder falar com vocês daquilo que é conteúdo de edital. Mas fica tranquilo que esse conteúdo vai ser mamão com açúcar, super facinho, e eu vou até passar mais rápido, porque de fato é um conteúdo muito rápido, tá? Então fica tranquilo que vai ser rápido. Para essa aula de hoje, eu separei lá no material do edital para a gente falar de tempo, de modo, de aspecto e de voz verbal, tá? Não é um conteúdo grande, é bem facinho. Isso aqui é conteúdo do 6º ano, mas é importante vocês entenderem que esse conteúdo, quando cai na UERJ, ele não cai de forma aleatória. Ele cai muito especificamente sobre personagens e sobre efeito de sentido. É por isso que eu iniciei a aula de hoje trabalhando todos os personagens que, na minha visão, são muito importantes e principais, para poder falar com vocês da parte mais fácil, que agora é a parte mais fácil, tá? A parte mais fácil é identificar o verbo, o tempo, o modo, o aspecto, para saber como que ele vai aparecer dentro do livro. Então, muito, muito fácil mesmo, tá? Vamos lá. A UERJ não quer que você fique lá decorando conteúdo do 6º ano. O que é tempo, o que é voz, o que é modo. Não. A UERJ quer que você saiba desse conteúdo, e ele está no edital por causa disso, para você entender qual é o sentido que ele produz no texto. Então, para você entender o sentido, eu quero que você faça o quê? Que você abra comigo e entenda, voltando lá para o 6º ano rapidamente, o que é o tempo verbal e por que ele vai aparecer na história. Primeiro, tempo verbal é igual a quando. Quando você vê lá o enunciado te perguntando qual é o tempo verbal? É quando. O tempo verbal quando é o seguinte, você vai identificar se é presente, se é passado, se é futuro. Então, o tempo verbal, ele não determina sozinho o sentido, mas ele vai identificar o valor, tá? É a palavra-chave. Então, quando uma ação está acontecendo, é o ideal para você perguntar se é presente, se é passado, se é futuro. O que é modo verbal? O modo, quando eu falo modo verbal, só tem 3 tipos de modo, tá? Tempo a gente tem vários, mas de modo a gente tem 3. Modo verbal é como que esse fato foi apresentado. Ele foi apresentado como para você? Ele foi apresentado de uma forma certeira, real, constatado, confirmado? Então, se isso aconteceu, o modo é indicativo. Indica com certeza o momento da fala. O modo 2, que é o subjuntivo, ele já vai te dar ideia desse fato ser um fato duvidoso, uma possibilidade. Então, o modo subjuntivo é o modo da dúvida, da incerteza. E o terceiro modo que a gente tem é o imperativo,
que é o modo da ordem, é o modo do conselho, do pedido, de uma orientação. Muito comum em textos onde a gente tem ali uma ordem direta do personagem, ou quando você tem uma oração, um pedido, uma súplica, né? Um Pai Nosso que estás no céu, né? Pensa nisso. Então, dica da Tami para facilitar e a gente relembrar esse conteúdo que é a moleza mamão com açúcar. Modo indicativo, indica como o fato é apresentado. Então, o modo indicativo é o modo da certeza. O modo subjuntivo, modo da dúvida. E o imperativo é o modo da ordem. Então, ó, certeza, dúvida, ordem. Isso é modo verbal. Agora, o que é aspecto verbal? Se eu estiver muito rápido, vocês falam, tá? Vocês falam se eu estiver muito rápido. Aspecto verbal. O aspecto é como a ação está se desenvolvendo na história. Então, vocês observam, por exemplo, o que eu falei quando eu estava explicando do cortiço. Eu botei o trechinho aí. Lá no capítulo 3, a gente tem o cortiço acordava abrindo portas e janelas. Eu tenho 2 verbos aí, que é o modo, né? Aliás, que é o verbo acordar e o verbo abrir. Então, o cortiço, ele acordava. O cortiço abria, né? Abrindo a portas e janelas. O que esse tempo verbal desse verbo aí, acordava e abrindo, representa? Ele representa um tempo, né, que é imperfeito. Cria uma sensação de que estava no passado, é o tempo imperfeito, tá? É uma ação que estava no passado, mas que era contínua. Então, esse tempo, né, pretérito imperfeito, ele vai criar uma sensação de que aquela situação aconteceu no passado, mas que ela continua acontecendo. Por isso que o tempo é pretérito imperfeito. E o que esse aspecto verbal ele diz? Ele vai explicitar para mim se aquela ação daquele verbo é uma ação concluída, é uma ação que tem duração, é uma ação habitual, é uma ação repetitiva, então é o aspecto, tá? Se eu falo do tempo, é quando. Se eu falo do aspecto, é como aquela ação acontecia, tá? Então, como ela acontece? A dica da Tami está aqui, ó. Pensou no tempo verbal? Se pergunta quando. Passado, presente, futuro. Pensou no aspecto verbal? Pensa como essa situação está acontecendo. Que tipo de ação ela indica? Tá aqui. Repetindo para quem me perguntou aí o que era modo, tá? Os modos são 3, Gustavo. Indicativo, modo da certeza. Subjuntivo, modo da dúvida, incerteza. E imperativo, modo da ordem, tá? Então, certeza, dúvida, ordem. Tá? Certeza, dúvida, ordem. Ok? Tá no slide, depois eu mando para vocês. Então, tempo a gente já sabe que é quando. E aspecto a gente já sabe como aquela ação vai acontecer. Agora, vamos falar do que é voz verbal. Eu tô fazendo mais rápido, porque são conceitos que a gente já viu muitos anos, então não é uma matéria difícil. É só para você lembrar mesmo, tá? O que é voz verbal? A gente tem 3 tipos de vozes, tá? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Basicamente, ativa, age, pratica ação. Autoexplicativo. Passivo, sofre ação. E reflexivo, o sujeito, ele vai praticar e ele vai receber a ação. Se a gente pensar, por exemplo, trocar a voz, pergunte, quem ganhou destaque? Se tiver alguma questão perguntando sobre voz verbal e você tiver que descobrir se é ativo, passivo ou reflexivo, se faça a pergunta, quem ganhou destaque? E aí você vai perceber se quem ganhou destaque está ativo, está passivo ou está reflexivo. Isso é voz verbal, tá bom? Bem tranquilo mesmo. Agora, formas do enunciado. Eu estou trazendo esses tópicos para vocês, porque isso pode estar no enunciado das questões. Então, você tem que lembrar disso, que isso pode aparecer no enunciado. E se eu estiver falando de formas do enunciado, são 3 formas, tá? Afirmativo.
negativo e interrogativo. Esse eu nem preciso perder tempo explicando, porque vocês sabem o que é afirmar, apresenta a informação, negar, nega uma informação, interrogar, pergunta alguma coisa. Na forma do enunciado, como é que isso vai aparecer para você na prova? Pode ser que tenha uma questão, assim, em um curtiço. Teria ânimo de dividir o que era seu? É uma pergunta interrogativa. Então, essa pergunta revela o quê? Uma hesitação, uma forma de ambição do João Romão, que é o personagem, sim, mas ele está se perguntando, ele está se questionando. Então, a forma que o enunciado aparece para você é a forma interrogativa, é uma forma de dúvida para te chamar a atenção do enunciado. Aí você tem que ficar ligado. Mas isso aqui bem tranquilo. Lembrando para vocês o que é pretérito. Pretérito é a mesma coisa que passado. Estou falando de tempo verbal. O pretérito perfeito, ó, perfeito, acabou, fez e acabou. Fato encerrado, aconteceu. Eu bebi água. Eu bebi água. Passado, pretérito perfeito, acabou. Mas se eu chego para vocês e falo assim, ó, eu bebi a água, significa que a ação está no passado, mas ela é contínua, então é pretérito imperfeito, tá? A maior parte dos verbos do enunciado, né, do livro, a gente tem muitos verbos ali com pretérito perfeito, aquela ação concluída no passado. Exemplo aí, ó, Bertoleza caiu morta na rua. Aparece como uma conclusão pontual, passado, um fato encerrado. Então, sempre que tiver esse tópico de pretérito perfeito, observe que acabou. Imperfeito, a gente vai fazer exatamente o oposto. Está no passado, mas expressa hábito. E nesse livro, a gente tem muitas questões, né, que podem surgir através do pretérito imperfeito. Por que o pretérito imperfeito, na minha concepção, aparece muito no cortiço? Porque quando a gente está falando do cortiço, enquanto pessoa, enquanto personagem, a gente vai ter muitas situações onde os personagens vão ter ações que são hábitos. E, sobretudo, hábitos ruins, né? Errados, errôneos. Então, ó, Miranda deixava-se ficar estendido. É uma ação apresentada como habitual, era a rotina do personagem, mas está no pretérito perfeito. Né? Então, a ação continua ligada, é um macete. É uma ação que se repete, traz essa ideia de continuidade. Em contrapartida, por que eu estou trazendo esses dois tempos verbais só? Tá? Porque nessa narrativa, trocar do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito vai mudar o sentido completamente. E aí vale dizer para vocês que em 2014, por exemplo, 2016 também, a gente teve, e justamente sempre buscam lá na internet, tá? No segundo exame de qualificação, a banca gosta de perguntar se o valor do pretérito imperfeito considera tal questão assertiva. Então, no mesmo exame, a UERJ também explorou a diferença entre os dois verbos, ó, o era e o foi. E aí a resposta tinha uma relação com duração e mudança concluída. Era e foi. Isso é mudança do pretérito perfeito para o imperfeito. Então, por isso que eu quero que vocês fiquem ligados, e é por isso que eu trouxe a diferença de um para o outro, que é o seguinte, se a UERJ, porventura, trocar um verbo pelo outro, eu não estou preocupada de você acertar se é pretérito perfeito ou imperfeito, mais que perfeito. A UERJ quer mais uma pergunta sobre efeito de sentido no texto. Então, eu preciso que você procure observar o sentido. Olha o enunciado. Mudou o sentido? Mudou o tempo verbal. Então, é isso que você tem que se ligar. Beleza? Estou falando muito rápido, gente? Se tô, me perdoa, mas é por causa da hora. Tempo versus aspecto. Não confunda, tá? Localiza o acontecimento. Tempo. O aspecto configura como o acontecimento vai acontecer.
Exemplo, durante 2 anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças. Prosperar, aqui, é um fato situado no passado. O verbo está no passado. Prosperou. Pretérito perfeito. A ação no passado é concluída. Agora, ganhando. Ganhando é um processo de desenvolvimento. Não é o tempo, né, no seu sentido pretérito perfeito. É a forma nominal do verbo ganhar, terminada em gerúndio. Né? Lembra do infinitivo particípio gerúndio? Gerúndio é essa terminação NDO, que traz a ideia de algo contínuo, tá? Então, é uma forma muito, muito simples de você entender o aspecto e o tempo. Presente, cuidado. O presente não é só agora, tá? O presente pode indicar uma ação habitual, atual, mas também pode indicar automaticamente outra ideia, dependendo do verbo e dependendo do contexto. Então, observem. Futuro e futuro do pretérito. A UERJ, como eu já falei, botei aqui do ladinho, no canto direito, em 2016, já cobrou futuro do pretérito como recurso para apresentar projeções passadas sobre o futuro. Tami, não entendi o que significa dizer essa mudança do futuro para o futuro do pretérito. É uma coisa muito louca, né? Porque tempo verbal é muito louco. Se você explicar isso para um gringo, ele fica pancado das ideias, porque a gente tem tanto tempo, né? Tantos tempos verbais. Mas, basicamente, nessa questão de 2016, eu não me lembro exatamente agora como era, mas o recurso era o seguinte: tal verbo foi usado em tal texto como uma projeção que estava feita no passado, mas que era sobre o futuro, e esse futuro não aconteceu. Então, era uma questão mais ou menos como todas as outras, que vão avaliar um futuro visto a partir de um passado. E isso aqui também é muito comum no cortiço, porque muitas coisas que são faladas pelos personagens, e todos eles, vão explicar ou pensar sobre algo que pode acontecer, mas está no passado. Então, observem como isso pode acontecer para a gente. Esse aqui eu vou pular, tá? Porque eu já falei. Deixa eu pular aqui também. Por causa da hora, esse aqui eu já falei também. Verbo, uma construção do naturalismo. Isso aqui é importante. Muitos verbos aparecem na narrativa, até porque é século XIX, e a gente não sabe de tudo. Então, minha dica para vocês, eu já falei isso para vocês em outras aulas. Peguem verbos que estejam ligados aos próprios personagens, verbos que os personagens falam, e que às vezes a gente nem tem conhecimento, né? Porque a gente não usa mais. Crescer, esfervilhar, latejar, fumegar. Todos esses verbos têm uma concepção de corpo, tá? De ação no corpo, e que transformam os personagens em organismos vivos, né? Como se fossem pessoas que estão ali, né, vivenciando quase que mutação. Então, lembra disso. Verbos e personagens, que é o que eu acabei de falar. Os verbos também constroem características dos personagens. Então, por exemplo, o João Romão, ele é conhecido por quê? Porque ele é um cara ambicioso. Então, quais verbos vão estar associados ao João Romão? Acumular, controlar, comprar, conquistar. Tudo que envolve ambição econômica. Já a Bertoleza, isso é bom para te ajudar em outras questões. Ela já está associada a trabalhar, vender, pagar, economizar. São outros tipos de verbo. Jerônimo, mudar, desejar, abandonar, apaixonar. Então, observe que esses verbos também caracterizam personagens. A UERJ pode te cobrar uma questão onde o verbo tem essa caracterização do personagem, tá? E aqui, nesse último slide dessa parte teórica, eu botei para vocês as prioridades para o segundo EQ, mastigando já a aulinha para vocês, tá? Prioridade. Tempo e semântica. Então, vai pensar no verbo? Pensa no verbo e no sentido que esse verbo está trazendo para o enunciado. Principalmente verbos do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito. Pensou em aspecto? Vai pensar na questão da durabilidade do verbo. Olhei o verbo no enunciado.
percebo qual é a durabilidade desse verbo no texto, no fragmento que a UERJ possivelmente pode selecionar para você. Terceiro, voz verbal. Quem está praticando, quem está sofrendo a ação. Pensem dessa forma. Modo. O que cada modo significa e as formas dessa questão aí. A recorrência histórica vai sempre confirmar primeiro o tempo, tá? E o sentido do verbo. Então, pensa isso aqui. Método da Superprof é: vamos lá para a gente resolver a questão? Vou tentar fazer pelo menos umas 2 questõezinhas com vocês. Fiz 10. As que eu não consegui fazer, vocês vão fazer em casa, né? E aí vocês vão depois mandar no grupo quantas vocês acertaram, sem olhar o gabarito, tá? E a gente vai fazer isso de forma bem rapidinha, porque é muito tranquilo esse conteúdo de verbo. Dica: localiza o verbo. Circula o verbo. Depois, identifica qual é o tempo desse verbo, qual é o modo. E depois contextualiza. O que está acontecendo? E aí você vai contextualizar. E depois interpretar. Por que esse verbo foi escolhido e tem essa produção? Então, a gente vai mudar isso aí, tá bom? Essa é a dica para resolver questões. Agora vai ficar moleza, tá? E aqui tem mais dica. Vamos para as questões, rapidinho? Vou fazer algumas, porque eu, infelizmente, vou ter que sair aqui. Dá meu celular rapidinho. Pode carregar. Fecha lá, por favor. Questão 1, vamos lá. Desculpa, gente, tive que fechar meu microfone aqui, tive um probleminha em casa. Vamos lá, questão 1. Bertoleza também trabalhava forte. A sua quitanda era mais bem afreguesada do bairro. Aquela questão que nós falamos sobre a escrava, né, a escravizada que tinha emprego, né? A escolha do pretérito imperfeito em trabalhava nesse contexto contribui principalmente para representar essa ação como o quê? Como que era essa ação para ela? Trabalhava. Era uma ação? Muito bem. Viu como é que é simples? Habitual. Trabalhava. Era todo dia. Era uma rotina da personagem. Questão 2. E durante 2 anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, tananã, tananã, tananã. O emprego do verbo crescia, aqui, ó, e crescia, contribui para construir a representação do cortiço como um espaço. Como que era esse espaço de crescia? Coloca para mim no chat a resposta. Ih, gente, espera aí que eu troquei essa aqui. Já colocaram? Desculpa, gente, é porque meu filho está gritando aqui, eu não estou conseguindo mais me concentrar. O emprego de crescia contribui para construir a representação do cortiço como o quê, gente? Dinâmico, cuja expansão é percebida como um processo. Muito bem. Não é estático, né? Porque ele não é parado. Não é concluído, porque a ação não é acabada. E também não é hipotético, porque não tem como ser hipótese nesse sentido do verbo já está ali como um espaço definitivo. Perfeito. Questãozinha número 3. A combinação das formas verbais contribui para produzir no trecho a ideia de. Aí você tem que olhar o trecho, ó. Entretanto, das portas, ó, surgiam cabeças, ouviam-se amplos e fortes, pigarreava-se, começavam. E aí, a combinação das formas verbais contribui para produzir o trecho a ideia de. Coloquem a resposta. Vocês estão me ouvindo? Sim.
Vocês colocaram a resposta? Deixa eu ver aqui. Ah, todo mundo botou, gente. Eu estava travado no vídeo. Letra B. Perfeito, né? Progressivo. Então, existe uma progressão nesse trecho. Acontecimentos em progressão, que movimentam o cortiço, né? E atenção, tá? Isso aqui eu estou fazendo essas questões porque o tema da nossa aula de hoje é verbo. Mas eu poderia, por exemplo, pegar esse trecho aí e criar muitas questões, tá? Relacionadas à figura de linguagem, e aí sim, Pietro, entraria a gradação. Então, esse mesmo trecho, eu acho esse trecho muito produtivo. Ele a gente pode fazer perguntas sobre figuras de linguagem, a gente poderia colocar a questão da personificação mais para frente, né? A janela de janela se trocavam, poderia ser gradação. Oi? Não está aparecendo o slide. Não? Não. Para ninguém? Pra mim tá. Pra mim também. Para mim não Ah, está. Pra mim também tá aparecendo. Deve ter sido o Rola. seu. Entra e sai de novo. Tá bom? Gente, vamos para a última, então. Letra B, tá? Eu vou terminar aqui porque eu vou precisar sair agora da aula. E aí depois vocês vão fazendo em casa e manda para a Hanna, ou para a Lara, ou para a Thaís, que elas vão confirmar e vocês veem quantos de vocês acertaram, se foi fácil ou não, tá? Aqui, ó, causava terror aquela sua implacável mandíbula, assanhada e devoradora, aquele enorme queixo ávido, ossudo e sem um dente, que parecia ir engolir tudo, principiando pela própria casa, desde a imensa batata vermelha grelada, já ameaçava entrar-lhe a boca até duas bochechinhas, tananã, tananã, tananã. A forma verbal parecia, no contexto, contribui para quê? Outra ideia de que o verbo ele tem sentido. Qual é a contribuição, na opinião de vocês aqui, dessa alternativa, dessa questãozinha? Essa daqui, até pelo próprio verbo, a gente consegue acertar, né? O verbo parecer, ele está no sentido, né, desse aspecto do verbo, a forma verbal é uma forma que representa uma hipotética, né, uma percepção aparente. Então, para vocês observarem, todas as questões que envolvem verbos não são questões difíceis, são questões extremamente fáceis e que contribuem para nosso entendimento a partir da identificação de cada um desses verbos, tá bom? Gente, eu vou deixar para vocês fazerem as outras, tá? E só vou pausar aqui porque eu tenho o nosso e-book, então já foi colocado aqui no nosso link, né? Se depois vocês quiserem, tiverem dúvidas, quiserem mandar mensagens, tá lá no meu Instagram, @superprofitami, manda mensagem, compra o e-book, façam as questõezinhas, porque elas são muito boas. As questões do e-book estão maravilhosas, tá? Estão mais profundas, são outros conteúdos que a gente vai ver. E eu só fiz essas questões nesse sentido porque a gente está falando sobre verbo. Mas eu espero que a primeira parte da aula vocês tenham gostado bastante. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me procurar. Mandem aquilo que vocês querem que eu fale, que eu monto a próxima aula em cima disso. Lembrando que a gente ainda tem 10 aulas, né? Então, vamos que vamos para a gente alcançar e se conceituar. Se você gostou da aula, deixa aí o seu comentário quando a gente acabar, tá bom? Bota uma curtidinha quando for lá para o YouTube também, que eu gosto muito de ver isso, tá bom? Obrigada pela participação. Ótima noite para todo mundo. Fiquem com Deus. E aí, Hanna vai mandar o material para vocês da aula de hoje, tá bom? Tchau! Boa noite, gente. Mandem mensagens lá no grupo, a professora lê, tá? Eu mando tudo para ela. Então, deixem lá no grupo suas mensagens de carinho e uma boa noite para vocês.